e o Senhor trouxesse uma unção poderosa ali sobre ele. Não é pela força dele não, não é pela nossa força, não é pela minha força. Eu sou fraco, mas quando estou com Jesus eu sou forte. Que sejamos fortes nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, não é pela nossa força, não é força carnal, é pelo poder do Espírito Santo, amém? E Neemias fala assim, 8:10, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. E em Efésios 6, do 10 a 11, a palavra do Senhor fala assim, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra a estratégia do diabo. Amém? A palavra do Senhor fala que temos uma armadura de Deus. Temos que vestir todos os dias. A partir do momento que você levanta para ir para o seu trabalho, pede, clama para o Senhor. Me revista com essa armadura poderosa. Me revista com o poder do Espírito Santo. Que Ele vai te revestir. Ele vai te atender, porque Ele é um Deus fiel. Então, peça, clama, todos os dias, todos os momentos, porque a luta é constante. O mundo quer que você caia, que você seja fraco, mas Deus não. O Deus que criou esse mundo aí fora, Ele não quer que você seja fraco, Ele quer que você seja forte, que você venha a ser revestido pelo poder do Espírito Santo, que você venha ter uma intimidade com Ele, uma intimidade forte, que Ele possa te levar a outros níveis, que Ele possa te revestir com o poder do Espírito Santo, amém? Tem uma palavra que fala que é assim, uma frase que fala assim, seja forte e é acreditar, ser forte é acreditar em você mesmo, que os outros, ser forte é acreditar em você, mesmo que os outros duvidem, amém? O mundo pode duvidar de você, mas Deus não duvida de você, Deus acredita em você. Deus acredita em cada um aqui, porque você é mais do que vencedor. Eu já comentei isso aqui, quando eu estava começando namoro e cuidado, um irmão me encontrou, um irmão muito querido, o pastor conhece ele, e ele perguntou para mim, e aí Ricardo, como você está? Eu falei, estou na luta. Ele falou, não, você não está na luta. Eu já comentei aqui com os irmãos, você está na vitória, porque a vitória foi dada ali na cruz, ó. A vitória foi dada ali na cruz, por mim, por cada um aqui. Basta o quê? A gente acreditar e ter fé e continuar nessa vitória. Amém? A outra qualidade de Josué é ser corajoso. Aquele que tem disposição, força e vigor para enfrentar problemas ou situações complicadas. Que tem bravura, valentia. Em 2 Timóteo 1,7, a palavra do Senhor fala assim, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Em Hebreus 10:38, a palavra do Senhor fala assim, meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Amém? Versículo forte. O justo viverá pela fé. Temos que ser corajosos, temos que ter bravura, mas como disse, não é pelas nossas forças. Essa coragem não vem da gente, é uma coragem que vem do Espírito Santo. E ela vai te direcionar no momento certo, onde você tem que ser corajoso ou não. Amém? É preciso ter coragem para transformar sonhos em realidade. Para uma águia alçar voo, ela precisa antes se lançar do precipício. Temos que ter coragem. Temos que ter coragem para mudar a história. Temos que ter coragem para fazer a diferença lá fora. Somos agentes do céu. O pastor falou essa semana aqui. Agentes do céu. Cada um aqui tem uma missão. Que lá na frente a gente vai estar falando. Cada um tem uma missão. Não fomos chamados à toa. Eu não fui chamado por Deus. Esse convite que Deus fez na minha vida não foi à toa. Porque a gente tem uma missão. E a gente tem que ser corajoso. Corajoso para falar da palavra do Senhor. Lá no seu trabalho. A gente não tem que ficar com vergonha. A gente tem vergonha de falar de outras coisas erradas. Mas a palavra do Senhor a gente tem que ter coragem. Porque a gente foi colocado no nosso trabalho, onde que você está, inserido nessa sociedade, para falar do quê? Da palavra de Deus. A gente tem que fazer o diferencial. Não é só aqui dentro da igreja que a gente tem que ser diferente, a gente tem que ser lá fora. É lá fora. Eu escutei uma vez no Face a Face, logo que eu saí.
O face a face vai começar na segunda-feira para você, irmão. Teve um irmão que chegou em mim e falou isso, no meu face a face. E tudo que eu aprendi lá no face a face, eu colocar lá fora na segunda-feira. Porque a luta vai vir. Mas a gente é forte, a gente é corajoso. Por quê? Porque a gente tem o poder do Espírito Santo. A gente tem Deus ao nosso lado. Amém? Outra qualidade, ele não tinha medo, não ter pavor, não ter temor, não ter receio e não ser covarde. Irmãos, esse medo não pode parar a gente. Lógico que sentimos medo. E às vezes o medo faz a gente parar um pouco e refletir de alguma decisão, né, Alci? É bom ter um medo, mas um medo que faz a gente parar. O pastor sempre vem falando isso. O medo que faz a gente ficar parado e não tomar atitude, não ter um passo de fé. Esse medo não pode existir. Isso é coisa do Satanás. Isso não é de Deus, não. Isso não pode fazer parte de um cristão. Não pode. A gente tem que pedir que esse medo vá embora, que seja corajoso. Josué não tinha medo. Em Isaías 41:10, a palavra do Senhor fala assim, ó: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Amém? Não tenha medo de tentar, pois ele pode apagar a parte mais bonita da sua história. Que frase forte, né? A gente não pode ter medo de tentar. Lógico que a gente tem que ter direcionamento do Senhor. A gente não tem que ficar fazendo loucuras. Aí eu não tenho medo de nada, eu vou meter no peito aí. Não é assim, irmão. A gente tem que ter direcionamento. Pedir que o Espírito Santo venha, nos direciona. E aquele apontamento que você recebeu, vai. Porque é de Deus. É de Deus. Muitas coisas na minha vida aconteceu antes de conhecer Jesus, e eu só bati cabeça. Tanto eu como minha esposa. Porque a gente não tinha Deus nos direcionando. Vinha na nossa cabeça algo, vamos fazer. E só deu errado, deu ruim, como diz aí a gíria aí. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, tanto eu como minha esposa, e Deus entrou na minha família, as coisas mudaram. Lutas continuaram, problemas continuaram, claro. Mas a gente pedia direcionamento para Deus. A gente conversava com pessoas que querem o nosso bem. E é isso que eu peço para vocês. Pede direcionamento para Deus. Pede direcionamento para Deus. Converse com pessoas que querem que você vença. Não que você caia, mas que você vença. Amém? Amém? Amém, Berlei? Tamo junto? E a última qualidade dele era não desanimar. Ele não era desanimado. Não diminui a intensidade. Não perder o ânimo. Não perder a vontade de agir. Nunca desistir. A gente não pode desistir. Fomos chamados para fazer diferença lá fora. Fomos chamados por Deus. A gente não pode desistir da nossa missão. Somos homens imparáveis. Desistir não faz parte da minha vida e da vida de cada um aqui de vocês. A gente não pode desistir da nossa família. A gente não pode desistir do nosso amigo que está no mundo. A gente não pode desistir dos nossos pais. Tem hora que eu estou até demais com meu pai. Tem hora assim que eu muitas vezes eu ligo para ele assim. E para minha mãe eu tenho que brecar um pouco. Porque eu não quero o mal deles. Eu quero o bem deles. Eu não vou desistir do meu pai nunca. E nem da minha mãe. E é isso que eu falo para vocês. Como filhos, como homens, como servos do Senhor. Não desista do seu chamado. Não desista do seu ministério. Não desista da sua célula. Líder. Tem líder aqui de célula? Tem, né? Não desista. Deus colocou algo na sua mão que é maravilhoso. Célula em casa é a arca do Senhor que está ali. Eu tenho a minha casa hoje porque um dia eu falei para Jesus, eu e minha esposa, o dia que eu tiver a minha casa, a minha célula vai permanecer, vai estar ali. E sempre teve célula em casa. Aprendi isso com o Marcos, com a Gi. Comecei na célula da casa deles. E um dia eu fiz isso com Deus. Eu falei, Deus, eu vou ter minha casa. E vai ter uma célula lá. Então, a gente não desiste da nossa célula nunca. Então não desista do seu chamado. Peça força para Deus. Amém? Irmãos, outro homem que a gente vai estar falando aqui. Deixa eu ver o tempo aqui. É sobre Josué. Sobre José.
Vocês sabem a história de José. José foi do poço ao palácio. José foi traído pelos seus irmãos. Ao longo da sua história, ele foi desprezado pelos seus irmãos, ameaçado de morte, vendido como escravo, tentado por uma mulher poderosa, preso injustamente, esquecido na prisão, desafiado pelo faraó a interpretar sonhos, nomeado governador do Egito e colocado à prova diante de seus irmãos, os quais perdoou. E tudo isso ele teve fé em Deus e foi honrado. É outro homem guiado pelo poder do Espírito Santo. José, ele foi jogado num buraco, ele foi traído pelos seus irmãos, a sua família o traiu. Como o coração desse homem ficou? A gente vai ver que esse coração desse homem ficou cheio da graça de Deus, porque é essa graça que faz nos caminhar todos os dias. É essa graça que está conosco, que faz nos mover todos os dias. José, ele não teve inveja, e nem ciúmes, e nem ódio dos seus irmãos. No versículo Gênesis 37:4 diz assim: os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que todos os outros filhos. Não eram capazes de dizer uma única palavra de amizade. José foi jogado num buraco, esquecido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos. Mas em nenhum momento o ódio fez parte da vida de José. Porque se o ódio contra esses irmãos fizesse parte da vida de José, ele não tinha saído daquele buraco. E aí? Alguém daqui já foi traído? Alguém daqui já foi magoado? E aí, como o seu coração ficou? Eu já fui magoado, eu já fui traído. O ódio não pode fazer parte da nossa vida, gente. Se a gente quer crescer, a gente tem que arrancar o ódio, os ciúmes, a inveja. Essa questão de ciúmes, inveja, dentro da igreja não pode existir. E existe uma divisão sobre isso, não pode. A gente tem que estar junto, um ajudando o outro, feliz com o crescimento um do outro. É assim que a igreja vai crescer, unida. Esse ódio não fez parte de José, porque senão ele ia ficar lá no buraco. E se você quer ficar no buraco, arranca esse ódio. Se você quer sair desse buraco, arranca esse ódio, essa mágoa, essa coisa que te consome aqui dentro. Eu passei uma fase na minha vida que algo me consumia aqui dentro, queimava. E eu pedia para Deus todos os dias: Deus, me libera, arranca isso do meu peito, eu não quero. Isso traz depressão, traz coisas ruins. E isso não fez parte de José. Amém? José foi uma pessoa, um homem honesto. Em Gênesis 39, 21 a 23, a palavra do Senhor fala assim: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Irmãos, ele estava na prisão. Ele não estava no escritório de advogado, ele não estava numa boa empresa, ele não estava num bom cargo, ele estava na prisão. E ali ele foi honesto. O que Deus tinha colocado nele naquele momento, ele foi honesto. E aí, a gente está sendo honesto no que Deus tem colocado? A gente está sido honesto no pouco? A gente pede o muito de Deus, mas e o pouco? A gente está sendo honesto? A gente está sendo honesto? A gente está sendo honesto com nossos dízimos e ofertas? O Gênesis acabou de falar agora aí. Isso é adoração, isso é fidelidade do Senhor. A gente fala que Deus é fiel. Muitas vezes a gente vê lá em carros: Deus é fiel. E você? E eu? Estou sendo fiel com Deus? A gente tem que ser honesto. E a gente vai ver aqui também que Josué passou por uma tentação. Ele foi tentado pela mulher de Potifar. E aí, homens, a gente passa, a gente sabe como que é.
A tentação da mulher. Isso é o inimigo se levantando para destruir o seu casamento. Isso é o inimigo. Logo que eu me entreguei a Jesus, eu vou falar, logo que eu me entreguei a Jesus, entendeu? Eu fui tentado pela uma mulher, e eu falei para ela assim, ó, não quero mais saber de você. Eu mudei. Algo aconteceu na minha vida que fez mudar, eu aceitei Jesus. E eu vou ser honesto com Deus primeiramente, e vou ser honesto com a minha família. E assim meu casamento foi restaurado, porque o caso estava lá, a carne estava quase me largando de mim. Meu pai sabe. A gente passou momentos muito ruins ali no casamento. E a partir do momento eu fiz uma escolha. Não sou perfeito, mas eu fiz uma escolha de aceitar quem é perfeito, que é Jesus Cristo. E naquele momento ele entrou na minha casa, ele restaurou o meu casamento. E se hoje eu estou casado com uma mulher linda e maravilhosa que Deus me deu, porque eu tive um posicionamento na minha vida. Eu aceitei Jesus e eu fui honesto com Deus. Uma vez também, logo depois que eu já estava na caminhada com Cristo, eu estava trabalhando e eu fui desafiado por uma bebida. Uma pessoa colocou uma cerveja na minha frente assim, ó. Era original, lá em São Paulo. Gelada, trincada. Parecia que estava no frio assim, pastor. O negócio passava a unha assim, ó, arrancava aquela casquinha. Estou falando aqui, não estou nada contra quem bebe cerveja, não. Cada um faz o que bem entender da sua vida. É outra coisa que eu deixei de lado. Eu aceitei Jesus, falei, não, no outro dia, não queria mais beber cerveja, que ela estava me consumindo. Eu começava a beber a partir da quarta-feira, ainda mais quando tinha jogo do Corinthians. Eu tomava 3 cervejas no primeiro tempo, dependendo do jogo, eu tomava mais outras 3. Era complicado, ia lá brigar com a carne depois, se o Corinthians tivesse perdido, André. Gênesis, rapaz, era louco, filho. É sério, e eu não era de ficar em boteco não, mas, rapaz, né, meu pai sabe, né, pai? Rapaz, ficava doido, Berlei. Mas eu parti no momento que eu aceitei Jesus, falei não, e naquele dia lá eu fui desafiado. E uma pessoa colocou, e eu falei, eu pedi um suco de maracujá, o suco não chegava. E aquela, entendeu? Era o que? Tinha feito um mês que eu tinha parado de beber cerveja. E o suco não chegava, e chegou o suco. E eu bebi aquele suco assim, já pedi um outro. E o cara falou assim, o seu pastor não vai ver isso aí não, irmão. Bebe aí. Inocente. Mas Deus sabe o que eu estava fazendo. E naquela noite a gente foi honrado, porque o lugar que a gente estava foi assaltado. E eu e essa pessoa foi o único, meu pai está aí, ó, o único que não foi assaltado. Eu não sabia muito orar. E naquele dia eu só baixei a cabeça e falei assim, Deus, me tira dessa. E logo os caras vieram para pegar celular, carteira. Um lá fora falou, perdeu. Saíram correndo, entraram dentro de um carro, saiu naquele São Paulo lá. Isso era no Nova York, no Morumbi. E não apareceu uma polícia. Porque eu fui honesto com Deus, porque Ele estava sendo honesto comigo. Ele estava começando a escrever uma nova história na minha vida. Amém? E Josué foi honesto com o Senhor, com o Deus dele. Foi honesto também com Potifar. Porque quando a mulher partiu para cima dele, ele vazou. Algo também que Josué também, o perdão. O perdão tem que fazer parte da nossa vida, irmãos. O perdão tem que fazer parte da nossa vida. Isso traz doença espiritual, até física. A gente como cristão, a gente tem que perdoar. Não tem que levar mágoa nenhuma. José foi traído pelos seus irmãos, pela sua família. Pensou o seu irmão te trair, te jogar num buraco, te esquecer, te humilhar, te colocar lá embaixo como um verme, porque dentro de um buraco, está nem aí com você. É isso que aconteceu com José. E ele perdoou. Do buraco ele chegou ao palácio, ao governador do Egito. E depois ele encontrou os seus irmãos, ele perdoou. E é isso que tem que fazer parte da nossa vida. A gente tem que perdoar sempre. Fácil? Não é. Não é fácil. Nada é fácil sem Jesus. É através do poder do Espírito Santo, é através da graça do Senhor, através desse amor maravilhoso, o único, o verdadeiro, o amor ágape, que faz que a gente perdoe as pessoas. Não é fácil não, né, irmão? Mas a gente tem que perdoar. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Fazer a parte da vida de José.
E José também sabia do seu propósito. A gente tem que saber o nosso propósito. Eu li um livro muito bom, Uma Vida de Propósito. Já falei já outras vezes e falo de novo. Foi muito marcante para mim. Foi o primeiro livro que eu li, depois que eu entrei no Amor e Cuidado. E a gente foi feito para a adoração do Senhor. Isso é um propósito que Deus tem na nossa vida. Desse jeito, do meu jeito que estou aqui agora. Às vezes enrolo o jeito de falar. Não sou nenhum expert. Mas desse meu jeito aqui, eu fui criado para adorar o Senhor. Cada um de vocês aqui, ó, com as suas qualidades, com as suas limitações, com as minhas qualidades, com as minhas limitações, com os meus defeitos, a gente foi criado para adorar o Senhor. Porque quem criou cada um de nós aqui foi Jesus, foi Deus, o Criador do mundo. Isso é um propósito que Deus tem na nossa vida. Outro propósito é a gente fazer parte de uma família. Graças a Deus que Amor e Cuidado veio para Bilac. Graças a Deus que a gente tem um pastor. Graças a Deus que a gente tem esse lugar lindo, maravilhoso aqui, ó, para adorar o Senhor. Pessoa nesse tempo de pandemia, sem família. A gente foi criado para isso, para fazer parte de uma família, para permanecer com os problemas que sempre vai ter, certo? Mas para permanecer, para a gente se acertar e continuar. Isso é um propósito do Senhor. Você foi criado também para ser semelhante a Cristo. Você é discípulo de Jesus. Cristão significa Cristo pequeno. Fomos criados para isso. Você foi criado para ser servo de Deus. E você foi feito para uma missão. Uma missão. Ganhar vidas para Jesus. José tinha todo esse propósito na vida de José. Ele agradava o Senhor. Ele era servo do Senhor. Ele fez a missão dele a ser cumprida. Porque ele sabia, ele entendeu o seu chamado. E é isso que a gente tem nesta noite, entender o nosso chamado. A gente está nesse mundo aqui para glorificar o nome do Senhor em tudo que a gente vai fazer. Em tudo. Não é só aqui dentro, levantando as mãos. É lá fora. É lá fora a nossa missão. É ganhar vidas. É ganhar vidas. Como um dia alguém chegou para falar da palavra do Senhor para cada um aqui, a gente também tem que fazer essa nossa parte. A gente tem que dar continuidade. Somos discípulos do Senhor. Os 12 discípulos, depois veio Paulo. E agora é cada um de vocês aqui, ó, essa missão que Deus nos deu. E pela força do Espírito Santo, pelo amor, por fé, pela graça do Senhor, a gente vai fazer essa missão ser cumprida. Amém, igreja? Irmãos, estou entrando na conclusão agora. Gostaria até que o grupo de louvor subisse aqui em cima. Tomzinho, cadê o Tom? Por favor, irmão.